A África e o mundo, sim, precisam de nós. Não apenas em Angola, mas ainda em toda a parte onde a nossa presença se faz sentir. Aqui, Moçambique. Aqui, Moçambique, terra portuguesa. Esta é a mensagem que a longa estrutura metálica irradia lá do alto, através das ondas até às mais distantes paragens. Aqui em Portugal, Moçambique, fala-vos o rádio Rubem Lourenço Marques, transmitindo em 19, 31 e 41 metros, em onda curta, e em 407 metros em onda média. Senhoras e senhores, muito bom dia. Na diversidade dos idiomas, na expressão ramificada, na multiplicidade de funções e finalidades, em tudo isto encontramos sempre o mesmo milagre de sentimentos, o mesmo fenómeno de identidade, tudo impregnado de um cunho que é o segredo da definição de uma só pátria, Portugal. No Portugal, Moçambique, na Uhimera na voz de Moçambique, variar de emissora regional e o norte e o Nampula, o Ria Coroa Msulu é peio maproni maimet. Não era o ele programa zau e domingo do hotel, a nama cheche ni sábado. Ni o herera ka into e vinha no va. Logo me tanna moza ni moza, o que é oia. Olá programa A Voz de Moçambique. Lourenço Marques, imensa e bela urbe que tomou desde há séculos conhecimento da sua missão e do seu destino. Ser uma das grandes cidades do mundo. Uma cidade tão portuguesa como Lisboa ou Bolama e que domina a costa oriental africana. O visitante que adrega vir pela primeira vez a Lourenço Marques não pode deixar de refletir nos olhos a surpresa e o espanto diante das suas maravilhas. De ano para ano, num ritmo crescente, vão surgindo mais e mais belos edifícios, largas avenidas, realizações que marcam o nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa única finalidade em suma de gente progressiva e civilizadora, apesar de tudo quanto apregoam alguns na sua ignorância e na sua má-fé. A ignorância parece generalizada. Tanto são os que falam, como se elas se encontrassem como em 400, abandonadas à incapacidade de seus naturais. Em contrapartida, as pessoas que as visitam sem preconceitos admiram-se da floração e beleza das cidades e das vilas, do progresso das explorações agrícolas, das realizações industriais, do ritmo da construção. Vive-se aqui numa autêntica comunhão de princípios, no mais sincero e espontâneo entendimento, na mais concreta e real fraternidade de raças. Diante deste facto ímpar no mundo, uma pergunta aflora a própria razão. Tudo isto que acontece teria acontecido se abandonado às leis do acaso? A resposta deu uma vez o chefe da Igreja a todos os portugueses. Sois filhos de uma nobre nação, que tanto se distinguiu pelos serviços prestados à Igreja e à humanidade, abrindo os caminhos do mar aos intrépidos missionários, portadores das verdades de Cristo aos remotos países do Oriente e do Ocidente. Se as palavras do chefe da Igreja confirmam a nossa obra, uma obra de que temos inteira consciência, essa obra começada há séculos continua no presente a ser a demonstração fiel, mais evidente aos olhos de todos, da verdade que essas mesmas palavras encerram.
Em matéria de religião, o catolicismo predomina naturalmente, mas há na província de Moçambique absoluta liberdade de credos, o que testemunha eloquentemente que os portugueses se impuseram sempre, não pela violência, mas pela força da compreensão, da justiça e da amizade. Misturam-se as raças nas mais diversas atividades, no campo, nas oficinas e nos bancos das escolas. A origem, a cor, os idiomas não importam. Todos se agrupam indiscriminadamente para um só objetivo: o engrandecimento de Moçambique, terra portuguesa. A imensa província onde Vasco da Gama aportou em 1498 jamais interrompeu o seu progresso. O seu nível atual em todos os aspectos vitais é bem um símbolo da nossa tenacidade, uma prova irrefutável da nossa capacidade criadora. Há crescente urgência de equipamentos, todos de relevante importância para a expansão dos produtos na medida em que se alargou a sua estrutura industrial, correspondeu, como não podia deixar de ser, uma considerável melhoria de transportes. Assim, por exemplo, no que diz respeito aos nossos portos e sua capacidade de utilização, quaisquer que sejam as comparações, há motivo para nos sentirmos orgulhosos do que fizemos. Nas costas ocidental e oriental de África, em qualidade de instalações fixas e apetrechamento, os grandes portos de Angola, Luanda e Lobito, e de Moçambique, Lourenço Marques e Beira, ombreiam com os melhores daquele continente. Em tráfego, dentre os portos da África ao sul do Saara, da Mauritânia pelo Cabo até ao Sudão, Lourenço Marques só é ultrapassado por Durban e a Beira por estes dois e pelo Cabo. Quilómetros de via férrea por 1000 quilómetros quadrados de superfície, Moçambique é igual ao Ghana e só é suplantado pela Serra Leoa, o Togo ou Daomé, todos de diminuta superfície. Essa vasta rede ferroviária, cortando o território das nossas maiores províncias do ultramar, une as suas cidades, pondo em contacto as suas populações. Por outro lado, a facilidade de comunicações fomenta o aproveitamento das riquezas naturais. Aqui, na imensa Zambésia, hoje surpreendente de beleza, perderam a vida muitos dos ousados portugueses que escreveram palmo a palmo, na terra inexplorada, o nome de Portugal. Mercê de uma orientação que tenda a um aproveitamento cada vez maior das riquezas naturais, o nível económico da nossa província de Moçambique é bem o índice do nosso trabalho disciplinado, num mundo que se afez à indisciplina. A pecuária e a agricultura, dois fatores preponderantes nesta imensidão da Zambésia, talvez nos façam lembrar aqueles estádios inferiores de pobreza em que viviam há séculos estas gentes.
esses estádios que progressivamente foram vencidos pela ordem sem desarticular a sua forma peculiar de vida. Estas são coisas materiais que têm muita importância, mas não deviam ser tomadas por decisivas, porque numa sociedade de homens, o que acima de tudo importa é o tipo das relações humanas. A maneira de ser portuguesa, os princípios morais que presidiram aos descobrimentos e à colonização fizeram que em todo o território nacional seja desconhecida qualquer forma de discriminação e se hajam constituído sociedades plurirraciais impregnadas do espírito de convivência amigável e só por isso pacíficas. A integração política não derivaria de uma assimilação completa, mas, sobretudo, da confraternização estabelecida sem distinção de credos ou de cores. É neste ambiente de trabalho, nesta comunhão de princípios, nesta identidade criada através dos séculos, que a África continua a precisar de nós. E a decisão de continuar, o dever de ficarmos, está implícito no nosso destino histórico, na nossa missão de servir e de fazer cristandade. Aqui, em Moçambique como em Angola, é de facto Portugal. E se dúvidas houvesse na sem-razão dos incrédulos e na má-fé dos nossos inimigos, elas desvanecer-se-iam diante dessa apoteótica manifestação de portuguesismo, do mais autêntico sentido e verdadeiro portuguesismo, que foi a viagem do chefe do Estado às províncias portuguesas da África. Neste abraço quente de amizade fraterna, neste verdadeiro abraço do mais ardente patriotismo que o almirante Américo Tomás levou às gentes do ultramar, foi o Portugal de ontem e de sempre que se estreitou na descontinuidade geográfica da sua terra, mas na unidade profunda e vivida dos seus anseios e das suas esperanças. Cidades, vilas, aldeias receberam em delírio o mais alto magistrado da nação. E a comparência em massa das populações, sensibilizadora e significativa, mostrou uma vez mais como é sólida, como é profunda nas suas raízes a unidade da pátria. Brancos e negros e mestiços, indianos e montanos e chinas, sem distinção de raças ou de credos, todos, no mais vibrante entusiasmo, manifestaram largamente os seus sentimentos patrióticos. Jornada inesquecível, jornada de amizade, de emoção, do mais arraigado sentido patriótico, jornada de confiança também na decisão firme de continuar. Nos vivas, nas aclamações, era a própria história que se abria nas páginas do passado. Era o livro da nossa lusitanidade que escrevia a página do presente, certeza no futuro.
Esse futuro em que a unidade da pátria continuará a ser uma realidade. Essa realidade criada pelos portugueses de sempre, prolongada no tempo pelos heróis dos nossos dias.